Bom, vamos começar hoje aqui então um breve estudo sobre o concurso de crimes, né? Eu venho há um tempo estudando matérias de direito penal que podem ser cobradas em concurso público, mais especificamente na área de segurança pública, Tribunal de Justiça, etc. Então, eu fiz um resumo aqui sobre o concurso de crimes e coloquei os institutos que eu considero que são mais importantes, né, e que tem alta incidência de cobrança em prova, né? Começando pelo crime continuado. Uma curiosidade sobre o crime continuado, que quando eu era mais jovem, né, no início, quando eu comecei a estudar direito penal, o crime continuado para mim ele era solto. Por que eu digo solto? Eu não conseguia fazer a relação do crime continuado estando dentro do concurso de crimes. Para mim, concurso de crimes era concurso material e concurso formal. Eu vou mostrar para vocês depois, vocês vão entender. Mas para mim era isso, né? Então o crime continuado era uma coisa que ficava solta. Depois, com o tempo, fui começando a entender e fui conseguindo associar que o crime continuado ele faz parte, ele integra o concurso de crimes, né? E aí as coisas começaram a fazer um pouco mais de sentido. Então, crime continuado ou continuidade delitiva são várias condutas e crimes que, pelas circunstâncias, são tratados como crime único. Então, digamos que eu tenho uma conduta, né, que ela é tipificada e eu cometo essa mesma conduta repetidas vezes, né, em circunstâncias parecidas, proximidade de tempo, de local, etc. Né? Ou seja, existe uma continuidade naquele meu crime, né, em um curto período de tempo, em um curto lapso temporal, relativamente curto, né? Não precisa ser curto exatamente, enfim. Aí isso é relativo. Bom, para que eu não puna esse agente por uma pena integral, ou seja, para que eu não some as penas de todas as condutas desse indivíduo e não gere uma pena perpétua em decorrência disso, se o indivíduo, por exemplo, comete 7, 8 furtos, né, em diversas lojas ou comércios, enfim, diferentes, se eu somo essas penas, eu tenho uma pena absurda. Né? Então, evitando esse tipo de instituto, isso também gera discussão, enfim, tem pessoas que pensam que o indivíduo tem que cumprir sim, mas o direito penal ele não pensa dessa forma. Né? A nossa Constituição ela não admite penas de caráter perpétuo. Então, pensando nisso, foram criados alguns institutos dentro do direito penal e um deles é o crime continuado. Para que eu não some as penas, eu faço a exasperação da pena. O que é a exasperação? A exasperação, eu pego a pena mais grave e adiciono uma fração, né, aumento uma fração, conforme o número de condutas, certo? Isso aqui eu vou explicar mais abaixo, vai estar escrito. Ó, as condutas são desdobramentos da primeira intenção do agente. Condições de tempo, lugar e maneira. Né? Essas condições de tempo, lugar e maneira, elas são uma continuação da primeira conduta. Por isso, continuidade delitiva. Certo? Aplica-se a pena mais grave com um aumento de 1/6 a 2/3. Crime continuado. A gente tem pluralidade de condutas, ou seja, é mais de uma conduta. Né? Obviamente, repare que não é uma conduta diversa, mas pluralidade de condutas. Né? Vários furtos, vários roubos, enfim. Modo de execução igual, pluralidade de crimes, mesmo tipo penal, crimes de mesma espécie e condições semelhantes. Né? Isso é importante. Né? Se eu tenho um crime de espécie diversa, que atinge um bem jurídico muito distinto, enfim, não tem por que a aplicação do crime continuado, vai se descaracterizar. Aqui eu coloco que é como se fosse um concurso material,
só que sem somar as penas pela continuidade e semelhança, né? Eu digo que é como se fosse o concurso material, porque o concurso material ele tem mais de uma conduta, e isso é uma coisa que eu vou explicar ali embaixo, né? Então vai ficar um pouco confuso agora, mas é isso. É como se fosse um concurso material, só que sem somar as penas. Eu tenho mais de uma conduta. Poderia ser um concurso material. Para a corrente majoritária, são crimes de mesma espécie os presentes no mesmo dispositivo penal, incluindo as tentativas e privilegiadoras, né? Então, aqueles crimes, isso para a doutrina, né? Aqueles crimes que estão no mesmo tipo penal, que são abarcados no mesmo dispositivo penal, eles são considerados crimes de mesma espécie. O limite temporal também é um entendimento jurisprudencial, então não é algo escrito, expressamente previsto no Código Penal, mas esse limite temporal usual é de 30 dias na jurisprudência, certo? Limite espacial tem também através da jurisprudência, como sendo na mesma comarca ou comarca vizinha. O crime continuado exige unidade de desígnio? Sim. Para a jurisprudência, o propósito deve ser único. Tá? Unidade de desígnios é a mesma vontade, né? A mesma intenção. Então, o indivíduo tem a intenção de cometer aquele mesmo crime, obter o mesmo resultado ao longo das condutas, né? Isso, para a jurisprudência, deve ocorrer. Precisa existir unidade de desígnio. Homogeneidade subjetiva e teoria objetivo-subjetiva. Cálculo da exasperação. Aí aqui é o que eu havia falado para vocês, que não se faz a somatória das penas de maneira integral. A gente faz, nesse caso, na continuidade delitiva, a exasperação. A exasperação também é utilizada no concurso formal próprio, mas isso vocês vão ver mais para frente. Tá? Então lembrem disso, exasperação, isso vai ser útil. A gente tem que com 2 condutas o aumento é de 1/6, com 3 condutas de 1/5, com 4 condutas 1/4, com 5 condutas 1/3 e com 6 condutas 1/2. Né? Esse é o cálculo da exasperação. Esse aumento fracionário de pena. Tu pega a conduta mais grave e aumenta nesse quantum, né? De acordo com a quantidade de condutas. Ali eu coloco 7 ou mais, porque se tem 7 ou mais condutas, o aumento é de 2/3. E esse aumento de 2/3 só existe no crime continuado. É só na continuidade delitiva. Isso não se aplica no concurso formal próprio. E isso gera confusão, né? Agora eu vou entrar no concurso formal e no concurso material e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Também são institutos do concurso de crimes. Repara, eu expliquei o primeiro instituto. Eu expliquei a continuidade delitiva. E agora nós vamos partir para o concurso de crimes, certo? Melhor dizendo, nós vamos partir para o concurso material e para o concurso formal, né? Lembrem dessa exasperação, porque ela vai aparecer de novo no concurso formal, aqui embaixo, né? E no concurso de crimes material, o cálculo já é diferente, já é outro cálculo, e vocês vão entender também que eu vou explicar. No concurso material, que é esse de cima aqui, concurso material de crimes, a gente tem mais de um crime por mais de uma conduta. Ou seja, eu tenho mais de uma conduta que gera mais de um resultado. E aí eu tenho concurso de crimes, né? Porque eu vou ter mais de um crime, existe concurso de crimes através de mais de uma conduta do agente. Um exemplo, eu pego minha arma, mato alguém, dobro a esquina, vendo droga para alguém. Ok, esse exemplo é bem esdrúxulo, mas eu tenho 2 condutas, as 2 são tipificadas e eu vou ter um concurso material. No concurso material se faz o cúmulo material das penas. O que é o cúmulo material das penas? O cúmulo material das penas é somar as penas. Basicamente, tu vai somar as 2 penas. O que não ocorre lá na exasperação, lembra? No concurso formal, eu tenho uma subdivisão. Primeiro eu expliquei o concurso material. No concurso formal eu tenho uma subdivisão.
Porque no concurso formal eu tenho o concurso formal próprio e o impróprio. Concurso formal próprio, uma conduta, dois crimes. O concurso formal ele é sempre composto por uma conduta, que gera dois resultados tipificados. Né? Gera dois desfechos que são previstos como crime. Né? Então, há essa divergência entre o próprio e o impróprio. Uma conduta, dois crimes. Entretanto, no concurso formal, não há unidade, não há desígnios autônomos, que a gente chama, né? Não há a intenção de provocar os dois resultados. Então eu faço exasperação. Porque um desses resultados ocorrem por culpa. Ocorrem culposamente, não há intenção. Não há desígnios autônomos. No concurso formal, nós temos uma conduta que gera dois crimes com desígnios autônomos, ou seja, com intenção nos dois resultados. Né? Eu tenho a intenção dos dois resultados através de uma conduta. Então, eu faço o cúmulo material. Por que concurso formal impróprio? Porque mesmo sendo um concurso formal, eu uso o cúmulo material, que é o cálculo lá do concurso material, lá de cima. Não é o cálculo do formal. Então, concurso formal impróprio. Eu tenho a intenção nos dois resultados, então eu vou somar sim as penas, desígnios autônomos. Né? Aí eu tenho concurso formal impróprio homogêneo ou heterogêneo. O homogêneo são crimes iguais, o heterogêneo são crimes diferentes. Certo? De acordo com o entendimento predominante, para o reconhecimento do crime continuado, exige-se que todos os crimes sigam o mesmo padrão de conduta. Exemplo, furtos qualificados pela destruição de obstáculo, etc. Isso é para o crime continuado, né? Então, é aquilo que eu expliquei da maneira, né? A maneira com que o crime é cometido, ela precisa ser igual. Né? Se eu cometo um crime, por exemplo, por um furto com destruição de obstáculo, né? Em um caso, em uma situação, e aí no outro evento, né? Eu vou lá e uso explosivo. Não é continuidade delitiva, porque a maneira foi completamente distinta. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes com violência ou grave ameaça, caberá aumento de pena até o triplo. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes com violência ou grave ameaça, caberá aumento de pena até o triplo. Isso aqui é bem significativo. Isso aqui poderia ser, por exemplo, o caso da um roubo em um ônibus, né? Transporte coletivo. Tu tem crimes dolosos contra vítimas diferentes, né? Vários roubos contra várias vítimas com violência ou grave ameaça. Então cabe aumento de pena até o triplo. O indivíduo responde pela pena triplicada. Certo? Então esse foi um panorama geral aí sobre o concurso de crimes, abordando o que mais é cobrado em prova aí nas provas de concurso público de segurança pública, né? Tribunal de Justiça também, bastante útil. Né? Eu utilizo isso como método de revisão. E a quem interessar, né, estudar esse tipo de assunto, enfim, se for útil, né, eu fico bastante satisfeito. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer tipo de interação que vocês achem útil, achem interessante fazer nos comentários, fiquem à vontade, certo? Muito obrigado e até a próxima.